Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como começar a compreender e analisar imagens de satélite usando o Google Earth. Vamos lá, bora pro vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo, sou engenheiro ambiental da Gama Gel. Estamos iniciando o nosso canal do YouTube para passar para vocês as melhores dicas e informações sobre geoprocessamento e meio ambiente. Conheça a nossa página www.gamagel.com.br e se inscreva no nosso canal. Vamos lá para o vídeo. Bom, o Google Earth é uma ferramenta gratuita disponibilizada pelo próprio Google que permite fazer consultas e análise da superfície terrestre de praticamente o mundo todo. Uma vantagem do Google Earth, além dele ser um software simples de utilizar e muito intuitivo, dependendo do lugar que você for fazer análise, você tem a oportunidade de usar imagens de alta resolução e bem atualizadas. Então eu vejo assim o Google Earth como uma ferramenta para a introdução do geoprocessamento, para você conseguir entender alguns conceitos de geoprocessamento, como eu mostrei em vídeos anteriores aqui do canal, e para começar a analisar imagens de satélite para poder fazer uma análise da cobertura do solo em uma certa região. Então, porque o Google Earth, como ele tem, as imagens têm uma ótima resolução, você consegue visualizar facilmente, né, as diferentes características do solo e você pode fazer a comparação com o mundo real. Se você pode pegar uma área próxima à sua residência, que você já conheça, isso é muito importante, e você fazer a comparação do que tem ali com o que tem na imagem. Aí você consegue já fazer as associações do tipo de cobertura, como que aquela cobertura do solo é representada numa imagem de satélite. Então vamos aqui dar um zoom no Google Earth. Quanto mais zoom a gente dá, podem ver que melhora cada vez mais a resolução da imagem. Vamos aqui para a região de Guapiaçu, que é uma que eu conheço bem. E aqui temos a imagem de satélite em alta resolução. Deixa eu apagar aqui as rodovias para não atrapalhar tanto, para não deixar tão poluído. Tiro os lugares, pronto. Bom, aqui é uma imagem de satélite aqui da região de Guapiaçu. Como vocês podem ver, a gente tem aqui diversas feições e diversas coberturas do solo. Então, o primeiro item que tem que ser analisado numa boa interpretação de imagem aérea ou de satélite, quando você está usando, né, o mosaico de cor verdadeira, que são as cores iguais a gente vê nos nossos olhos, como se fosse uma fotografia, são as cores. Então nós sabemos, né, como a gente conhece na nossa vida, o verde é amarrado à vegetação, o cinza aqui no caso, amarrado a concreto, alguma construção, a estrada, asfalto. Você tem o marrom, vai ser terra nua. Alguns casos onde você tiver cana, você vai ter umas áreas mais esbranquiçadas, palhada, e por aí vai. Então a primeira coisa que você tem que analisar é a cor. Então vamos aqui, neste zoom que eu dei, a gente tem essa área onde está aparecendo o cursor. Nós estamos vendo aqui um misto de uma predominância do marrom. Então isso significa que aqui tem uma predominância de terra nua. E a gente consegue ver que ela é uma terra nua pelo marrom aqui da estrada rural. Então a gente identifica que isso aqui é uma estrada rural e aqui aparentemente é uma área agrícola que está em terra nua. Ao contrário daqui, que nós vemos que tem um verde, então significa que tem alguma vegetação nessa região. E aqui também a gente tem, desse lado aqui, temos outra área aparentemente com vegetação, só que você vê que tem um misto de verde com marrom. Então significa que aqui você tem um pouco de vegetação com um pouco de terra nua. Outro local que a gente pode dar uma olhada é esse aqui. Vocês estão vendo, é um verde, só que é um verde bem escuro. Então ele significa que você tem uma vegetação, só que é uma vegetação que é diferente dessa aqui do lado. Essa aqui ela
aparentemente é uma vegetação mais rasteira, igual aqui também, é uma vegetação mais rasteira com pastagem ou com terra nua. E aqui a gente tem uma vegetação com cor de ser mais arbórea. É igual aqui também. Podem ver que aqui do lado você tem também uma vegetação com cara de arbórea. Então a cor ela é muito importante na análise da imagem de satélite. Uma dica importante, quando você tem um lago ou uma represa, vou pegar aqui uma represa, quando você tem espelhos d'água, represas, ela é bem característica na imagem de satélite. Ou ela vai ser toda preta, porque a água absorve muita luz, ou ela vai estar aqui em azul. Em alguns casos em marrom, quando ela está um pouco mais assoreada, dependendo da época do ano, ou verde, quando tiver com alguma eutrofização. Aqui nós vemos também a parte de água. Nós temos um rio, que é o Rio Turvo, tá? Então dá para ver direitinho a delimitação do rio. E ao redor nós vemos que tem vegetação. Então essa é a primeira parte da análise de uma imagem de satélite, é a cor. A segunda parte importante é a textura. A textura você vai ter facilmente analisável quando você tiver uma imagem de satélite de alta qualidade ou uma imagem aérea de alta qualidade. É por isso que é importante, quando você está fazendo o seu trabalho, você ter a melhor resolução espacial possível. Tá? Então a resolução espacial é o maior grau de detalhamento por pixel daquela imagem. Então é muito importante você estar trabalhando com isso, principalmente se você não conhece a região. No caso de você já conhecer a região, de você já ter rodado bem ali na área, então você vai saber que às vezes aquela cor, ou aquela região, aquela área, né, analisada, ela vai ter certos tipos de uso do solo. Então, aí nesse caso, a resolução da imagem de satélite não vai ser tão preponderante, mas o ideal é que ela seja de melhor resolução possível. Tanto é que a gente tem disponível hoje na internet, no USGS, né, do Earth Explorer, nós temos imagens do Sentinel com 10 metros de resolução, nós temos imagens de alta resolução também do INPE, né, do CIBERS. Então, quanto melhor a imagem, melhor a resolução, melhor para trabalhar. Principalmente em áreas pequenas, tá? Se for fazer um mapeamento macro, aí faz o ajuste com uma imagem melhor. Mas não importa tanto a resolução. Por que eu digo também da textura da imagem, da feição? Podemos ver aqui que nós temos dois tipos de vegetação. Este aqui, que está com uma cor mais escura. A textura dele parece o quê? Que ele parece que ele está organizado. Parece que ele tem linhas aqui, ó. As árvores aqui, essa vegetação, ela está em linha. Então, isso não ocorre tanto na natureza. Na natureza, tudo é muito mais aleatório. Então, quando você tem uma feição que tem um verde mais escuro, né, neste caso, ou aqui também, podem ver, é o mesmo tipo de uso do solo. E que está organizado, você já sabe que é alguma coisa feita pelo homem, pelo ser humano. Então, o ser humano ele gosta sempre de manter os seus padrões. Então, tudo que tem padrão, linha, figura geométrica, você já pode ter quase certeza que é uma feição feita por ser humano. Então aqui, se a gente der um baita de um zoom, nós conseguimos ver aqui que é uma plantação, do que a gente teria que ir no local, ou então suspeitar aí, talvez seja laranja ou seringueira. Eu acredito que seja seringueira aqui nessa região. E a gente sabe que ela está sendo plantada, ela tem as linhas dela aqui, semelhante a este aqui também. Aqui está bem visível, né, as linhas de plantio aqui da cultura agrícola. Neste caso eu sei que é seringueira aqui, porque eu conheço a região, então é por isso que é importante você conhecer a região. Às vezes isso aqui pode ser uma plantação de eucalipto, então teria que fazer uma análise melhor. Mas aqui, como eu tenho conhecimento do local que eu estou analisando aqui, eu sei que isso aqui é uma seringueira. Podemos ver aqui, vamos pegar na beira do Rio Turvo que eu estava e vamos mostrar qual que é a diferença de uma vegetação nativa.
Podem ver, a vegetação nativa, ela tem uma cor semelhante, ali a seringueira, acho que aqui mostra bem, que eu tenho uma seringueira rodeada por vegetação nativa. Veja que a textura se altera bastante. Aqui na seringueira, nós temos as linhas do plantio, então está tudo muito bem organizado. As árvores, elas estão praticamente do mesmo tamanho, podem ver que parece um tapete isso aqui. Enquanto ao lado a gente tem a mata nativa, que ela é dispersa, ela não segue padrões, as árvores variam de tamanho, você tem árvores grandes, com árvores menores, com uma área de regeneração. Então, é essa combinação de cor e textura que vai te auxiliando a entender as imagens de satélite. Temos aqui outro caso, isso aqui também é uma área agrícola, onde nós temos aqui é cana de açúcar, tá? Então como que eu sei que é cana de açúcar? Você tem as linhas de plantio aqui muito bem delimitadas, né? As curvas de nível estão muito bem delimitadas. É possível ver também que ela tem mais ou menos o mesmo tamanho e ela tem uma organização. Ó, aqui as linhas dela. Isso aqui é uma organização de plantio, são linhas de plantio. Aqui ao lado nós temos capim. Como que eu sei que é capim? Como eu sei que é uma pastagem? Ela praticamente não tem linha. Ela vai ter um pouco, sim, em questão de conservação do solo, porém vai estar menos denso, menos alto. Pode ver que a cana aqui já está bem mais alta, ela está com um verde muito maior, uma predominância do verde com um outro ponto de terra nua. E aqui a gente já não tem, a gente já tem um misto de verde com marrom e tudo mais. Então você pode ver que aqui não tem uma vegetação mais densa, mais alta. Então é grande chance, é praticamente um capim. E do lado a gente tem a vegetação nativa, que ela tem as árvores, tem uma cor mais escura, temos umas árvores isoladas aqui também, e ela tem uma textura mais caótica, né? Não padronizada, então a gente sabe que é uma mata nativa. Importante também é a gente, pela análise de cor, a gente achar também alguns casos de área úmida. Então aqui é um banhado. Podem ver aqui também é um banhado, aqui a gente tem o leito do rio e temos banhados ao redor. Isso você consegue ver pela cor da imagem. Tudo que é banhado, que tem água, que é úmido, ele geralmente vai se apresentar um pouco mais escuro, um pouco mais roxo, ou então até um pouco mais preto. Então, às vezes você tem uma área próxima de um rio e tudo mais, você vê que tem essas manchas aqui, pode ser que tenha água. Semelhante a... não, aqui eu acho que alguma cana que se desenvolveu melhor, uma cana abandonada, não entra aqui. Mas você tem diversas formas, né, de encontrar aqui também áreas banhadas. Podem ver que aqui é um pouco mais escuro que aqui, então significa, como as duas, você vê pela textura, as duas são bem semelhantes, mas a cor está diferente, provavelmente aqui é uma área mais úmida do que aqui, até por conta do tipo do solo. O solo em área úmida ele é mais escuro do que o solo em terra firme. E nós temos também a última parte dessa rápida introdução de imagem de satélite. Nós temos aqui uma cidade. Então a cidade ela é muito fácil de você identificar. Você tem as ruas, você tem aqui os quarteirões, você tem as casas. Então é por isso que é importante entender a forma de textura e distribuição das informações. Se você for ver por cor, o telhado de casa é a mesma cor de uma terra, porque o telhado é feito de telha de barro, que é solo. Porém, aqui a gente vê pela textura que ela está super bem organizada. Você tem aqui também o asfalto, que é escuro, e temos as casas. Então, pela textura, eu sei que aqui não é terra nua, eu sei que aqui é uma cidade. Então, é uma combinação, né, a análise de satélite é uma combinação da textura, da cor, de organizações, de padrões que o ser humano coloca, né, na superfície terrestre para fazer suas atividades. Então, tudo isso combinado, você consegue fazer uma boa análise de satélite, né, com cor verdadeira. Porque você tem outros tipos de análise também, que você faz composições em cor falsa, mas isso daí eu vou mostrando mais para frente para vocês. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado.
pegue essas imagens, pegue o Google Earth, vá, pesquise a região onde vocês moram, comece a fazer essas correlações, comece a ver lugares que você conhece e como que eles estão sendo representados na imagem de satélite. Assim você vai treinando o seu olho e você consegue replicar isso para outras áreas do Brasil todo, no mundo inteiro. Muito obrigado pela atenção, deixe seu curtir, compartilhe este vídeo, né? E se inscreva no canal para dar uma força para nós. Muito obrigado, até a próxima.